Aldeia da Vida. Hoje começamos com uma afirmação que diz o seguinte: o conhecimento não é uma cópia da realidade, mas um processo determinado pela estrutura do observador. Então, eu queria fazer uma colocação antes de entrar propriamente no tema, que até vindo para cá me veio essa intuição de fazer a seguinte colocação. Nós temos trazido uma série de temas para conversar, temas que são os temas ligados à espiritualidade, né? Só que nós temos, e acho que é o nosso propósito, né, de abordar não apenas credos esotéricos ou simplesmente credos, né? A gente tem trazido também uma abordagem bastante interessante, onde nós temos trazido uma série de comprovações científicas, né, que conecta e dá credo ao lado esotérico. Né? E o nosso propósito é não ficar apenas aqui falando de temas espirituais, simplesmente como antigamente, ele falava, o cara vai abraçar a árvore, né? Não é com esse intuito, né? A gente tem tentado colocar que hoje em dia a ciência está beirando, né? Está beirando uma fronteira que está muito próxima de uma série de conceitos esotéricos espirituais. Está dando credo, né? Está dando legitimidade àquilo que os antigos têm falado há muito tempo. E nós temos caminhado, temos navegado dentro mais ou menos desses parâmetros, né? E por que estou dizendo isso? Porque a gente está abordando um tema que é o peso da luz, que é, à medida que você vai ficando consciente, você vai tomando mais responsabilidade do que você faz aqui nesse plano. E em segundo lugar, quando a gente coloca o teio da vida, que nós estamos tentando dizer assim, estamos todos conectados. A ciência hoje não sabe como, mas tem fenômenos e tem trabalhos feitos e experimentos feitos que traz por intuição, por dedução, que sim, estamos todos conectados. Não é isso? Sim. Então, os podcasts anteriores, que a gente falou um pouco da correlação quântica, efeito no local, o entrelaçamento quântico, dando, né, esse cunho de que sim, né, aparentemente aquilo que eu vibro, todos os meus sentimentos, todo o meu ser que está no estado vibracional e que o cosmos funciona por frequência eletromagnética e por vibração, né? Essa frequência eletromagnética, esse estado vibracional é que nos conecta, né? E a gente até falou do experimento aquele cientista, o Giacomo Greenberg, né? Sim. Que demonstra claramente de que seres que estão de uma forma interconectados têm os pulsos, né? Recebem o que acontece com um, se manifesta no outro ser, né? São fatos, apenas ainda não se elucidou como que este processo ocorre. Se é um processo holográfico, se é um processo de comunicação mesmo, de um para com o outro, acima da velocidade da luz, né? Enfim. Então, quando você coloca esse tema hoje, né, todos estamos conectados, né? O conhecimento não é uma cópia da realidade, mas um processo determinado pela estrutura do observador. Isso nos arremete ao quê? Nos arremete aos nossos comportamentos. Porque cada fato externo que eu observo, com que estrutura que eu analiso ele? Eu vou reagir como? Né? Então, existe uma metáfora chamada, é como se fosse uma teia, né? Mas à medida assim que eu nasço, eu começo a colocar
começo a construir memórias, né? Começo a construir uma rede neural no meu ser que arremete aos fatos que eu observei, que são memórias, né? Eu vou lembrar as memórias mais cedo que eu tenho, talvez de 4, 5 anos, né? Mas tudo isso vai construindo uma teia de conhecimentos, né? E isso, dentro dessa teia de conhecimento, eu tenho os credos, aquilo que eu confirmo como coisas que são verdade, coisas que não são verdade. E aí vem o que nós chamamos dos credos limitantes. Né? Por exemplo, assim, olha, eu não consigo aprender inglês. Por N circunstâncias. Vai ver que eu tive um professor na escola primária que era um cavalo, que o cara me maltratou tal, e eu criei uma resistência a esse idioma. Só que eu não sei. Mas eu cresci com esse credo. Olha, inglês eu não consigo. Francês, alemão, até que eu... Né? Mas inglês eu não consigo, porque eu não sei. Isto é uma crença limitante, né? Que está atrás de uma memória, né? Tem situações que eu reajo à vida, né? Que a gente falava, uma pessoa cantarolando me irrita. Por quê? Eu não sei. Mas uma pessoa que fica cantarolando, ela provoca em mim uma reação de irritação, e surge esse sentimento de irritação. E quando surge o sentimento de irritação, vem uma série de pensamentos que são julgamentos sobre aquele ser que está nesse estado. Eu falo assim, pô, o cara tem cabeça fraca? Ah, porque ele fala que a música pegou na cabeça dele. Já ouviu falar isso? Uhum. A música ficou gravada. Cara, não consigo. O cara fica cantarolando a mesma frase, não é que ele cantarola a música inteira, né? Ele fica só naquela frase. Eu falo, mas o que é? Débil mental, cara? Ah, pegou, ficou pegado. Mas como ficou pegado? O teu neurônio, o que é? É idiota? O que é? Né? Então, veja, uma memória, que eu não sei qual é, não sei porquê, talvez um bullying na escola primária, não sei. Diante desse fato, qual é a minha leitura? Minha leitura é de algo ruim. E surge uma irritação, me irrita. Por insegurança, por medo, eu não sei. Mas surge uma ira. Né? Essa ira gera julgamento sobre esse ser. E é bem provável que eu chegue para o cara e diga, escuta, você é débil mental, que fica o dia inteiro cantarolando a mesma frase? É disto que estamos falando. A teia da vida. Né? A vida se apresenta, eu com minha estrutura, com meu mapa mental que foi criado nesta encarnação, reajo a ela. Ao invés de ter paz, ela pode gerar frequências vibracionais de toda magnitude. Isso é, corroborando aí com a sua explanação, eu vejo um exemplo que eu acho que talvez de uma certa maneira ajude a compreender. Eu só vou reler o começo da frase. Ele coloca assim: o conhecimento não é uma cópia da realidade. Então, como que o conhecimento não é uma cópia da realidade? Se eu digo para você, você sabe o que é uma maçã? Você vai falar, sei. Então a maçã para você é realidade. Mas se eu for me aprofundar um pouco, se eu voltasse um tempo atrás e te perguntasse por que o céu não cai? Uma pergunta, por que o céu não cai? Fica esse azul lá em cima e ele não cai. Se eu fosse grego, eu diria que nos extremos do mundo o Atlas está segurando o céu. Então toda vez que eu olhasse para o céu, eu diria, perfeito, o céu nunca vai cair, porque o Atlas está segurando. E essa bola incandescente que passa? Não, isso aí é Apolo na carruagem dele. Olha lá, Apolo está passando, 10 da manhã, 11 da manhã, o Apolo passando. Ah, são leituras, né? São leituras. Se eu falo que a noite é um tecido que se estende, e um tecido furado pelo qual passa a luz que ainda vem do sol,
né, formando o que hoje a gente chamaria de estrelas, é uma leitura. E eu vou passar a ver a vida dessa forma. Isso. E aí você pode dizer assim, mas eu não estou na Grécia, eu não vivo há 2.000 anos atrás. De fato. Mas quando você olha hoje para o céu e vê um monte de pontos, você vai falar, olha quanta estrela. Mas muitos não são estrela. Mas você enxerga estrela. E você só consegue enxergar isso. Então, o seu conhecimento acaba ditando a capacidade que você tem de leitura do universo que está à sua volta. Exatamente. Um exemplo outro é um sabor novo. Né? Você experimenta um alimento diferente, tem pessoas que põem na boca e falam, nossa, que nojento, ou que coisa horrível. Não consegue aprimorar o paladar ou tentar sentir, calma, né? Veja de uma outra forma. Isso para mostrar que aquilo que a gente chama de realidade não necessariamente é real. Uhum. Não necessariamente é real. Eu distorço a realidade quando olho para ela. Eu percebo coisas que só eu estou vendo. A minha capacidade de interpretar depende daquilo que eu tenho dentro de mim. É claro que sim. Né? Um psicopata ele vai enxergar que toda mulher está dando em cima dele. Ou vice-versa. Uhum. Né? É um psicopata. Ele só consegue enxergar isso. Toda situação leva ele a isso. Da mesma forma que quem nos ouve também vai ter e vai passar por uma série de situações em que tudo arremete àquilo. Às suas crenças, muitas vezes. Né? E aí, quando eu falo de crença, eu estou falando de todas as crenças que nós temos. Né? Crenças com relação à forma que eu vejo o meu semelhante, a crença com relação à vida, com relação à religiosidade, a tudo. Então eu começo a enxergar tudo a partir do prisma religioso. A impressão que dá é que isso aqui virou um eterno plano espiritual. É o que nós chamamos de mapa mental. O teu mapa mental está composto daquilo que você colocou para dentro como verdades e como leitura da vida. Exato. Né? É como se fosse uma teia de memórias de referência. E eu interpreto, se eu tenho muita referência católica, de religiosidade, obviamente eu vou ver tudo através desse prisma. Tudo através do prisma. Tudo é da cor pela cor do cristal pela qual eu olho. Não tem uma frase e não só católica, né? Não, sem dúvida. Eu posso falar espírita, eu posso falar umbandista, eu posso falar qualquer uma. O budista vai se enxergar a vida a partir daquele prisma. Claro. Então eu construo a partir daquilo, e olhando através daquilo, eu vou falar, não, a realidade é de tal cor. É exatamente isso, é um cristal colorido, né? Isso. Eu posso falar a realidade é azul, é verde, é amarela. Mas para qualquer uma das situações, eu não estou vendo a realidade. Tem uma figura na internet que sempre aparece, são dois sujeitos, um na frente do outro, e um número no chão. É isso aí. Que um enxerga 69 isso. E outro 96. É isso aí. Né? Então você fala assim, depende do prisma. Né? É a mesma coisa entre nós. Se eu colocar numa garrafa de água, eu te pergunto, o que você está vendo? Você fala, eu estou vendo uma garrafa de água. Eu falo, não, você está vendo meia garrafa de água. Porque eu estou vendo a outra metade desse lado aqui. Né? Então, assim, tudo depende do teu prisma. O que é difícil de entender, na minha opinião, é que no cotidiano as pessoas agem de acordo com as suas crenças. Claro. Então, é o mesmo que você falar assim, o fulano não tem fé. Aquele cara ele não tem fé, ele não... E ele pode olhar para você e falar, esse cara é um bitolado. Só pensa nisso aí, cara. Quem está certo? Quem está certo? Com certeza você tem 1 milhão de livros que falam que você está certo, você tem referências de gurus, você tem... tudo mostra que você está certo. Só que ele também. Quem é que está certo nesse processo? Se eu não conseguir entender que a maneira que eu enxergo a vida é limitante, eu vou tentar e vou perceber que o tempo inteiro eu sou dono da realidade. E dono da verdade. Tem gente que é dono da verdade, né? Inclusive já nasce dono da verdade. Tem um jeito certo de fazer tudo. Até respirar, você tem um jeito certo de respirar. Tudo você tem um jeito certo de fazer.
Até que ponto, então, essa minha visão limitada faz eu sofrer? Até que ponto essa visão limitada muda a minha vibração a ponto de eu interferir com quem está à minha volta? Desde que eu julgo que essa minha visão é a verdade absoluta, gera sofrimento. Porque a partir do momento que eu, observando o fato, eu fico curioso de ver se outras pessoas ao meu redor estão tendo a mesma interpretação ou outra interpretação, e eu poder enriquecer a minha leitura do fato com a visão dos outros. E eu passo a ter uma visão muito mais ampliada dessa realidade. Por exemplo, Newton, né? A maçã que cai da árvore. O fato é que a maçã cai da árvore. Outro vai dizer, não, a maçã não cai, é a terra que atraiu. Não, foi o passarinho que bateu na maçã e soltou a maçã e aí a terra atraiu. Enfim, vou trazer a nossa conversa em cima de leis. Leis cósmicas, ou leis da nossa dimensão, né? Uma mesma lei acaba tendo N interpretações de cada ser humano. Sim. Eu me tornarei mais rico à medida que eu incorporo várias leituras da mesma lei. Não é? Agora, se eu simplesmente falo que a minha versão é a única, né? Eu vou estar deixando de fora uma riqueza enorme de N outras interpretações que também podem estar certas. O fato é que, a partir do momento em que eu digo, esta é a minha verdade, eu passo a ter uma frequência vibracional em cima daquela memória, né? E pode não ser a mais correta. Este é o ponto, né? Então, o cuidado da gente participar deste mar, né, de conexões é você estar aberto para N outras verdades, para você poder vibrar um pouco de forma mais neutra, né, e não tão parcial quanto as minhas verdades. E o fato de eu ter paciência com outros seres, né, e observar mais do que eu me fixar numa única ótica, né? Agora, interessante também ocorre em que entre as várias verdades sobre um fato, existem verdades que têm uma lógica mais ampla. Sem dúvida. E eu preciso estar muito atento a isso. Quando outro ser dá sua versão, observar se a lógica que está incorporada nessa versão inclui a minha e ainda maior, porque aí essa lógica passa a ser mais verdade que a minha. E eu tenho a grande chance de aprender. Sim. Tenho a grande chance de expandir a minha consciência com uma lógica mais ampla, mais abrangente. Né? Quantas vezes a gente está numa conversa e o sujeito solta uma explicação que a gente fica de boca aberta, né? Opa! Fala, puxa, eu não tinha pensado nisso, mas sem dúvida. Ele está incorporando aquilo que eu acredito e está dando outras ainda alternativas e possibilidades que a lógica do cara é mais ampla. Nossa, isso é eureka, porque eu expandi minha consciência. É assim que a gente vai crescendo, né? Agora, voltando um pouquinho em cima das crenças limitantes. Isso são âncoras. São âncoras. A crença limitante são âncoras, né? Por exemplo, assim, as pessoas não são confiáveis. Eu posso ter essa memória dentro de mim. E eu desconfiar de todo mundo. Aliás, nos dias de hoje, né? No dia de hoje está difícil você confiar, né? Mas se você vive em uma neura de que todo mundo, né, não é confiável, que todo mundo é ladrão, que todo mundo quer tirar vantagem de você, tua vida vai virar um inferno. Você está numa frequência vibracional de insegurança, né? E é mais do que oportuno você trabalhar
nessa crença limitante para você sair dessa frequência vibracional que está te fazendo mal. Né? Existem N outras crenças limitantes, né? Do tipo assim, o mundo é perigoso. Hoje é outro credo que cada dia, né? Assim, a imprensa, por exemplo, faz alardes com cada assalto, com cada situação de perigo na cidade como uma cidade como São Paulo, cidade enorme. Se você só se fixa nisso, você não vai sair de casa. Tua vida vai virar um inferno. Então, colocar isso num contexto adequado de qual é o percentual de casos, enfim, entender a realidade, né? É desfazer a crença limitante. Não precisaria. Você quer uma coisa pior? Porque esses exemplos que você está usando a gente enxerga com facilidade. Só que enxerga principalmente no outro, né? Claro. Mas quando você olha um homem na rua, o que você olha? Você olha a cor dele? Você olha o formato do corpo dele? Perfeito. Você olha a idade dele? O que você olha quando você olha um homem na rua? E uma mulher? Então, por que isso é importante? Porque se eu perceber que eu começo a enxergar através de crenças limitantes, que elas precisam ser retiradas, enquanto eu viver em cima de crenças limitantes, eu não conheço o que é liberdade. Eu não conheço. Porque eu estou o tempo inteiro vinculado a uma crença, eu não tenho liberdade nem de pensamento. O preconceito é uma crença limitante. É uma crença limitante. Se eu não tenho liberdade, eu não tenho livre-arbítrio. Eu tenho escolhas. E escolha é uma coisa, livre-arbítrio é um conceito muito maior. Você pode até falar, eu mudo de vida a hora que eu quiser, eu vou trabalhar no interior, eu vou para a praia. Isso é escolha, não é livre-arbítrio. O livre-arbítrio envolve uma compreensão da teia da vida muito maior do que quem faz escolhas. Você escolhe a cor da roupa. Isso não é livre-arbítrio, é escolha. O livre-arbítrio inclui a criatividade, a inovação, e você quebrar teus próprios paradigmas. Claro, essas crenças que nos limitam. Que são as crenças limitantes. Com certeza. Né? Aí você estaria praticando o teu livre-arbítrio. Mas a gente nem desconfia disso. Não A desconfia. gente reage à vida com aquilo que possuímos. É como se você tivesse na tua frente uma chave de fenda, um alicate, né, um alicate de corte e um martelo, só. E tudo que aparece você tenta arrumar com aquilo. Isso. Não é verdade? Exato, é. Bom exemplo. Né? Aí fala, não, escuta, mas estou precisando de uma cola. Não, mas o martelo. É. Né? Não, eu vou dar com o martelo. Não, mas escuta, mas está precisando costurar. Né? Não, mas eu vou dar martelar, então eu vou com a chave de fenda. Não, amigo, não, pera um pouco, não é assim. Percebe? Então a gente reage com as ferramentas que nós temos. Né? O dia em que eu digo assim, puxa vida, possuo esta ferramenta, mas eu gostaria de fazer diferente, eu vi outro cara costurando, eu não sei o que é isso. Deixa eu tentar. Aí estou sim, saindo, né, para praticar o quê? O arbítrio de experimentar algo novo. Exato. Uma comida que eu nunca... eu não gosto desse sabor. Não, pera um pouco. Eu vou me abrir a essas experiências. Aí eu estou forçando e praticando o arbítrio, além das minhas limitantes, né? Eu estou dando chance de colocar uma nova memória dentro de mim e trazendo um sentimento diferente, né? E de repente eu gosto, né? Claro que sim. Claro que sim. Só que para isso é necessário perceber, na minha opinião, que nós vivemos dentro de crenças limitantes. Enquanto eu continuar acreditando em guru, enquanto eu continuar acreditando que alguém vai fazer algo por mim, enquanto eu continuar acreditando que o meu time é o melhor e acabou, então tudo que me cercia, tudo aquilo que me prende, me amarra, não pode trazer essa liberdade para eu perceber e entender o que é novo. A vida se torna uma rotina chata,
cansativa e de repetições eternas. Porque não há espaço para o novo. Eu já sei na segunda-feira como é que eu vou reagir na sexta. Até porque o fim de semana também eu já sei o que vai ser. Repetição de ciclos. Repetição de ciclos. Porque o ciclo está mostrando que você está amarrado. A vida não tem tempo. Isso é importante. A viver não está relacionado a horário, a tempo. A vida não tem idade. É atemporal. A vida não tem gravidade. Ela é outra estrutura. Eu só vou conseguir perceber isso se eu tiver liberdade. Senão eu fico preso a ciclos. É difícil e é interessante ao mesmo tempo falar disso, porque isso faz parecer, de uma certa maneira, uma conversa de maluco, né? Mas eu não creio dessa forma. Eu tenho convicção absoluta que se eu não consigo mudar a maneira que eu enxergo a vida à minha volta, eu vou só continuar repetindo o tempo inteiro processos, né? E normalmente processos que eu aprendi. Não foram nem vividos por mim, muitas vezes. É a história da chuva, né? Se eu sair na chuva, eu vou pegar gripe. Eu não vivenciei isso, né? Só que eu acreditei nisso, né? Porque aí a pergunta é simples: chove vírus? Quando você era criança, você foi brincar na chuva, tua mãe deu um berro com claro, você. Fulano, sai da chuva que você vai ficar gripado. Exatamente. Pronto. Aí você vai fazer o quê? Você vai ter gripe. Claro. Porque você crê nisso. Claro. Né? É uma condição. Então todo esse condicionamento ele acaba de uma maneira ou outra moldando a maneira que eu enxergo a vida. E se eu enxergo a vida através dessa estrutura, isso vai impactar em tudo que está à minha volta, em tudo que está à minha volta. Tem uma frase bacana que diz assim que há quem passe pela floresta e só veja a lenha. Uhum. Então como é que pode um camarada passar pela floresta e ele só enxerga a lenha? Nós fazemos isso o tempo inteiro. A gente passa por pessoas e não vê nada. Você já viu quanta gente invisível a gente está ao nosso lado? Quantos são invisíveis? Sim. Absolutamente invisíveis. Ou por poder social, ou por poder econômico, né? Ou por uma profissão que ela é desprezível ao nosso olhar. Há muitos exemplos, né, disso. Em Nova York tem um violinista famoso, né, que ficou na estação de metrô como indigente tocando o seu violino, né? E ninguém deu bola para o cara. Não importa. Agora paga milhões para ir assistir no teatro, né? É isso aí. Foi feito um experimento. Isso te mostra claramente, se torna invisível. Se torna invisível. Outro experimento que foi feito com garis ou profissionais da limpeza em indústrias, em escritórios, são pessoas transparentes. Totalmente. Né? Nem bom dia merece. O importante sou eu. Pois é, mas isso são credos. Claro que sim. Crenças limitantes. Claro, né? Que sim. A gente não enxerga esse ser como um ser humano. Não enxerga. Né? Até porque ele não compactua muitas vezes das suas crenças. Pois é, é outra raça, né? É outra raça. Quando ele compartilha das suas crenças, aí não, aí ele é um cara que... Né? Ou eu preciso ajudá-lo. Né? Então, eu tenho que ajudá-lo, e ajudá-lo normalmente envolve a conversão naquilo que você acredita. O que para mim é um ato de violência. Claro. Né? Porque já mostra que eu sei mais, eu posso mais, eu consigo mais. Eu acho que a dificuldade maior aqui, quem não está nos ouvindo deve perceber isso, é que esse assunto ele contempla uma infinidade de possibilidades de diálogo. Da mesma forma, uma infinidade de pontos de observação em cima da vida de cada um aqui. Mas a essência, para nós, ela acaba, infelizmente ou felizmente, sendo exatamente a mesma. Reflexão. O que é que eu enxergo e eu acho que eu posso estar sendo limitado? Ideias preconcebidas, formas de pensar repetitivas, né? Eu muitas vezes replico dentro de mim conceitos que não são meus, rechaço aquilo que eu não compreendo. É fácil eu falar que um muçulmano é bárbaro. Claro. Até porque eu não conheço, não tenho nenhum amigo muçulmano. Não convivo, não estou lá. Todos são terroristas. Todos muçulmanos. Já está escrito muçulmano é terrorista. Isso é óbvio, né?
Claro que muçulmano é terrorista. Olha o que eles fazem, olha como eles agem. Tem um monte de piada, né? Que chega um cara de burca ou uma sim. e deixa uma mala, sai todo mundo sai correndo. Né? Todo mundo sai correndo. Eu vi outro dia uma crítica, foi um americano criticando um muçulmano, falando da obrigatoriedade da burca nas mulheres, né? Se aquilo era jeito de tratar um outro ser humano. Aí ele falou assim, o muçulmano respondendo, ele fala, a mulher para nós é tão importante que nós preservamos a figura dela. Ela precisa ser preservada. O cara, esse é um muçulmano falando, ele dizia assim, na faculdade, a diretora da faculdade era uma mulher. Eu trabalho numa empresa hoje que a diretora geral é uma mulher. As mulheres não são relegadas a um segundo plano. E nunca foram. Ele termina falando assim, e na sua sociedade, como é que vocês fazem o que com a mulher? Porque na nossa sociedade, a mulher é um objeto. Claro, totalmente. Totalmente um objeto. E para nós é o normal. Você olha para isso e fala, não, é assim mesmo. Não sou feminista, obviamente. Né? Acho repugnante isso também, porque para mim é o outro lado da moeda. A questão não é essa. Para mim o ponto é, o que é que eu enxergo? Como é que de fato eu raciocino sobre determinados assuntos? Como é que eu construo a minha realidade? E que você reage dessa maneira porque você tem uma memória, você Claro. tem um credo, porque você tem uma vivência que te levou a... Né? Mas você pode mudar isso. É claro que sim. Né? Você pode ser diferente. Claro. Então, essa é a nossa conversa hoje aqui, né? Dentro do tema que estamos todos interconectados, né? Traz a consciência de que nós podemos ser melhores e devemos ser melhores pela responsabilidade que temos com o todo, porque estamos sempre emanando frequências vibracionais para o cosmos. Esta é a conexão que estamos trazendo hoje, uma tremenda, uma profunda reflexão de como nos comportamos. Exato. E por que nos comportamos e que é possível mudar isso. Sim. Mas isso exige o quê? Disciplina, perseverança em cima dos meus comportamentos, observar meus comportamentos e querer ser melhor, querer melhorá-los, né? Isso não quer dizer só mudar de título, né? Não, claro porque que não. eu usei o exemplo do feminismo, porque assim, ou o camarada é machista, ou ele é feminista. Ou eu como de tudo, ou eu sou vegetariano, ou eu sou vegano. Então assim, tudo tem que ter um discurso por trás. Não precisa nada disso, cara. Você não tem que comprar a briga de ninguém. É só você refletir sobre a sua vida. E essa capacidade é só sua. E só você pode fazer isso. Exatamente. Ninguém vai... Eu não vou conseguir raciocinar por você. Aliás, a estrada da expansão de consciência é uma estrada solitária. Sim. É a responsabilidade de cada um. É a responsabilidade que temos de nós conosco mesmo. Claro. Né? É isso aí.